Sejam muito bem-vindos e bora rezar comigo, Cambada. Eu sou a Áquila e esse canal é Bora Rezar com a Áquila Cambada. Canal que eu reativei em 2024 com intuito e propósito fundamentado na oração. Seja leitura da Bíblia, sejam orações do Santo Terço e outras tantas orações que nós praticamos enquanto servos de Deus através da denominação católica apostólico romano. Te agradeço pela sua companhia aqui. Quero te convidar, se você ainda não for inscrito, a se inscrever no meu canal, deixar aquele like maravilhoso aqui nesse vídeo, nas outras produções que eu já fiz. E se você está aqui no meu canal, através do meu vídeo que está subido, que eu acabei de subir na plataforma do TikTok, muito obrigada também. E se considere a ser patrocinador desse canal, me ajudar a crescer através da sua curtida e da sua colaboração. Muito obrigada. Vamos passar para a leitura? Nesse mês de janeiro de 2025, o meu propósito foi de leitura do Evangelho segundo São Mateus durante o mês de janeiro. O livro de Mateus, ele tem aproximadamente uns 30 capítulos, significa que se você ler um capítulo por dia, você consegue ler o livro de Mateus inteiro dentro do mês de janeiro. Esse foi meu propósito. Eu não sei por qual razão me veio ao coração fazer esse trabalho especialmente com o Evangelho de Mateus, mas eis-me aqui, estou só fazendo o meu chamado. Então vamos passar para a leitura? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 10. Os 12 apóstolos. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos e expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a comer ou ao que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor.
se o chamarem o dono da casa de Belzebu, quanto mais os membros da sua casa. A quem temer? Portanto, não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês no pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aliás, desculpa, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar a Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. As dificuldades. Não pensem que eu vim para trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Agora vamos falar a respeito das recompensas. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade eu lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chegamos ao capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, e para mim é impossível falar a respeito desse capítulo sem citar o tempo todo a série The Chosen. Lá na série The Chosen, eu vou falar para vocês que um dos episódios que mais falaram ao meu coração foi justamente aquele episódio em que Jesus manda os apóstolos deles de 2 em 2, para que eles sejam capazes de curar em nome de Jesus e que eles sejam capazes de trazer a cura para aquelas pessoas que precisam e que clamam pelo nome de Jesus e têm no Senhor Jesus o Salvador. Esse aqui é o Atlas, meu cachorro, se vocês não conhecem. Jesus aqui nesse caso está enviando os apóstolos dele para anunciar o reino de Deus. E eles vão falar e vão advertir sobre todas as dificuldades que eles vão encontrar pelo caminho. Inclusive ele disse, se você bater numa porta de uma cidade ou na porta de uma casa e ali você for bem recebido, você vai falar a paz. Se a paz estiver naquele lugar, aquela paz vai entrar e vai reverberar naquele lugar. Se aquela paz não estiver naquele lugar, ela vai voltar toda para você. E essa missão que Jesus passou para os seus apóstolos naquela ocasião, para mim, a gente relembra muito a importância das nossas famílias de viver e compartilhar esses valores que a gente tem em Jesus Cristo, porque a gente vive num mundo que realmente é muito hostil, mas viver num mundo sem Jesus é praticamente impossível. Eu uma vez ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça. As pessoas às vezes confundem as coisas pensando o seguinte: onde que está Deus que não está lá na África levando comida para os africanos? Aonde que está Deus que deixa a criança adoecer lá nos hospitais? Hoje em dia eu tenho tão claro na minha cabeça que isso tanto faz parte da condição humana e que na realidade quando a gente pensa que Deus não existe porque ele deixou o mal chegar a determinado lugar, o mal está num determinado lugar justamente porque se voltou contra o amor de Deus.
Então, que nós todos sejamos capazes de viver uma vida em consonância aos valores de Jesus Cristo, que nós tenhamos a oportunidade de viver uma vida que vai trazer alegria ao nome de Jesus e que ele vai olhar para a gente e vai pensar assim, eu estou orgulhosa desse meu filho aqui. Pessoal, eu abri um pouquinho o ângulo da câmera só para mostrar o meu cachorrão, meu parceiro de oração. Ele sempre que eu vou rezar, esse cachorro vem e fica aqui no meu pé rezando junto comigo, tenho certeza. E aí eu quero finalizar, passar para a parte final agora desse evangelho que nós acabamos de ler e meditar. Vou encerrar esse vídeo com uma oração especial. Então vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com o Senhor, meditando a tua palavra, que o Senhor deixou para a gente através do seu amado apóstolo Mateus. Obrigada, Jesus, pela sua entrega de cruz e porque através dessa sua entrega, hoje nós podemos nos considerar seus filhos e nós podemos sonhar e vislumbrar com o direito de adentrarmos e vivermos com o Senhor eternamente no teu reino. Eu quero entregar ao Senhor, hoje é sábado, e colocar aos pés do seu altar as nossas vidas e te pedir, Jesus Cristo, que o Senhor capacite a todos nós para que nós passemos por cada um das dificuldades e dos problemas que nós tivermos que passar na nossa vida de cabeça erguida. Que a gente, Senhor, não se atraia pelas armadilhas desse mundo que prega que todo mundo veio para esse mundo para ser eternamente feliz, porque nós sabemos que essa não é a verdade. Que cada um dos seres humanos que existem no planeta Terra reconheçam a si mesmos, ó Jesus, como pessoas que são importantes, mas que também são pessoas que têm que aprender através dos sacrifícios, através do enfrentamento das dificuldades e da dor. Dai a todos nós coragem para seguirmos adiante, frente a todas as adversidades que nos surgirem. E que a gente nunca se esqueça, Jesus, que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco em todas as estações das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.